Pai, Senhor, povo de Deus, boa tarde para todos os irmãos. É um domingo abençoado aí para nós. Nós estamos entrando aqui nessa live, nesse domingo. É um domingo meio com cara de que vai chover, né? Tá dando assim uns trovões, mas até meu esposo disse, se vier essa chuva que tá aí com esse barulho todo, não vai ser fácil. Mas nós estamos aqui, queridos, para trazer assim uma palavra para o coração de vocês nessa tarde. Eu quero deixar assim uma reflexão para nós, para todos nós, né? Hoje é um dia assim em que o Senhor o domingo é o dia do Senhor. Todos os dias são os dias do Senhor, mas o domingo a gente tem assim como o dia do Senhor, porque a gente já acorda de manhã, já vai para a escola bíblica dominical, que é o certo, né? A gente já fica ali com o domingo reunido com a família, à noite vai para o culto. Só que esse domingo tá meio esquisito, não tá? Tá meio turvo, né? Aqui, pelo menos aqui onde eu moro, tá bem nubladinho, mas assim, nada que impeça da gente estar junto, tá bom? Eu trazer uma palavra para vocês aqui nessa tarde. Eu quero assim deixar uma palavra de meditação, saudar todos os irmãos, né, que estão aí entrando, você que já está se familiarizando com a gente nessas lives, você que já conhece, já sabe a irmã Marta, você que já, os irmãos que congregam com a gente ali na Demal Afeital, todos os irmãos, né, que eu gostaria que você assim chamasse outras pessoas para participar dessa live, tá bom, queridos? Tem um pessoal aqui acenando para a gente, Deus abençoe, tá bom? Depois a gente vai ver se a gente consegue falar o nome dos irmãos que estão cooperando ali, estão aí assistindo, né? A gente fala cooperando, que é palavra de pastores, né? Que dirige igreja, a gente fala cooperando, mas assim, estão cooperando, né? Participando dessa live. Eu vou deixar uma palavra para a nossa meditação, queridos. Estava alguns minutos atrás, né? Eu estava ouvindo o pastor Peterson, o pastor Magdiel, lá dos Estados Unidos, eles louvando e, sabe, trazendo assim uma alegria para dentro do nosso lar. E ali o pastor Peterson falou com o pastor Mag, né? Ele tinha uma palavra, e ali o pastor Mag leu a respeito daquele vento, daquela tempestade ali no mar. E aí o meu coração ficou alegre, por quê? O Senhor também preparou uma mensagem, colocou no meu coração a respeito do mar também. Só que este mar que vai falar é a pesca maravilhosa. Quando o pastor Marco começou a dizer, eu falei, meu Deus, olha a palavra, né? Que ele dizia assim, que existem coisas que acontecem na nossa vida, que vêm ventos contra nós, mas assim, nada vai nos atingir, né? Eu quero mandar a paz aí para os pastores lá nos Estados Unidos e para todos os irmãos, né? Eu quero, antes que eu esqueça, eu quero mandar a paz assim para a Ju, né? A Juliana, uma moça, uma bênção na minha vida, que é a filha da nossa irmã Sheila, missionária Sheila, que está lá em Massachusetts, não sei falar direito, mas eu acredito que é isso, tá? Então eu quero mandar a paz para você, Ju, Deus abençoe, né? Eles também estão lutando lá contra esse vírus aí que está assolando a humanidade, mas assim, queridos, eu disse para ela, querida, fica tranquila, o Senhor está no barco, o Senhor tem o controle de todas essas coisas, tá bom? Então, quero mandar um abraço para a Ju, para o esposo dela, tá bom? Que moram lá nos Estados Unidos. É melhor dizer assim, né? Vamos lá, queridos. Olha, a pesca maravilhosa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, tá? Foi Lucas quem escreveu, que diz assim. Lucas 5, eu vou ler assim alguns versículos, assim, aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos,
Mas porque mandas, ou outras versões, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam do outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram os barcos, ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, queridos, estava lendo assim, meditando nessa palavra, essa passagem. Aliás, eu já preguei ela várias vezes, né? Nas igrejas que a gente tem oportunidade, até lá na igreja que a gente dirige também. E cada vez que a gente vai falando, que a gente vai pregando, vai vindo uma novidade, vai vindo algo novo para nossos corações. Porque a palavra de Deus, ela é viva, queridos. Você pode ler esse versículo agora comigo, daqui 15 minutos, 10 minutos, você vai ler esse versículo, ele vai ter uma outra mensagem dentro desse versículo, né? Desses versos que nós acabamos de ler. Então, eu quero entender aqui que esta pesca maravilhosa, vou falar bem rapidinho, né? Para a gente poder fazer uma live bem rapidinho, tá? Porque hoje a gente tem uma oração lá na igreja, tá, queridos? Então, a gente não quer cansar os irmãos, tá? E ali o Senhor colocou algo no meu coração a respeito dessa pesca. Eu quero, assim, dizer para os irmãos... Eu estou vendo aqui alguém falar antes que eu... Pastora, manda paz... Isso, manda paz para o Grupo Cristo, motivo do meu samba. Pai do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe vocês, os irmãos aí que louvam nas igrejas. Uma bênção, irmãos, esses irmãos. Motivo do meu samba. Assim uma coisa de Deus mesmo, né? Deus abençoe vocês, a paz para vocês, viu? Fiquem aí escutando essa palavra aí, porque o Senhor tem uma palavra para o coração de vocês. Então, queridos, imagina assim, né? Pedro levantando num dia normal, como ele sempre fazia. Vamos comigo, irmão. Porque a palavra, queridos, é assim. Eu aprendi algo muito especial que eu vou passar para vocês. A palavra, quando ela é pregada, nós precisamos entender em que situação que a gente se encontra ouvindo a palavra. Tem pessoas que estão ouvindo a palavra e elas estão ali dentro do templo ouvindo, ou você está aí do outro lado ouvindo. Tem pessoas que a hora que a palavra está sendo pregada, ela entra na cena e vivencia a palavra ali na cena. Tem uns que mesmo na cena fica na porta da casa, né? Ali ouvindo da porta da casa. Tem outros que mesmo na cena fica da janela. E tem outros que mesmo na cena entra ali no meio da multidão e fica pertinho de Jesus. Então, hoje, eu quero trazer essa palavra para você. Eu não quero que você fique somente ouvindo. Eu quero que você entre comigo dentro da cena, irmão. Vamos participar de tudo isso que aconteceu ali, nessa pesca maravilhosa. Vamos entrar lá dentro. Eu gostaria, às vezes, a gente está dando aula para os irmãos, eu falo, queridos, vocês têm que ouvir a palavra quando eu estiver pregando, de que forma que ela estiver pregando. Como eu estou falando sobre a pesca maravilhosa, nós precisamos entrar no meio da multidão, nós precisamos estar ouvindo o barulho do mar, nós precisamos estar com Pedro ali, pegando as redes, nós precisamos estar entrando dentro do barco, é assim que nós precisamos ministrar a palavra para nós. Nós não podemos ouvir a palavra, queridos, de longe. Nós precisamos entrar dentro da palavra e vivenciar aquilo que a palavra está extraindo para as nossas vidas. Porque é desta forma que nós somos alimentados. Existem pessoas que ouvem a palavra, é somente ouvinte, mas não participa, não entra dentro da cena. Então vem comigo para
para esta viagem, uma viagem maravilhosa que nós vamos fazer agora dentro desses versículos. Então, eu imagino Pedro levantando num dia normal, ele com os outros amigos deles ali, os sócios, que eles eram sócios, e preparando ali tudo, né? Porque toda pessoa que vai pescar, ela prepara tudo antes. Que eu tenho alguém aqui na minha casa que gosta de pescar, que é o pastor Wilson, ele ama pescar. E quando ele vai pescar, ele já começa a pegar a vara, já fala, meu Deus, isso vai longe. E ele passa passa o dia inteiro, à noite, só arrumando a vara, preparando tudo com muito carinho, porque ele gosta de pescar, porque ele sabe que se ele preparar bonitinho, deixar tudo certinho, ele não vai ter problema na hora de estar pescando. Então, eu imagino Pedro preparando as redes, preparando os barcos, olhando as tarrafas, olhando tudo que estava ali preparado para ele poder sair no outro dia para pescar, porque eles viviam de pesca, eles eram profissionais. Naquele dia, eu imagino, irmãos, eu estou aqui, querido, conjecturando, estou aqui, é uma coisa da minha cabeça, então vem comigo, tá? Não é heresia, não, tá? Eu estou pensando com vocês, eu estou passando para vocês a palavra da forma que o Senhor passou para mim. Ele preparando toda a rede, talvez o coração dele cheio de esperança. Olha, hoje nós vamos para o mar, eu tenho certeza que nós vamos estar apanhando uma quantidade razoável de peixe, nós vamos encher nosso barco, nós vamos vender esses peixes e vamos pagar as nossas contas. Eu fico imaginando Pedro conversando com os outros amigos, os outros sócios deles que estavam ali. E ele levantou e foi para o barco. Levou o barco lá para o mar. O barco já estava ali. E eles chegaram para pescar com tudo preparado, tudo prontinho, com o coração ardendo de alegria, de felicidade. A pesca vai ser boa. Porque ninguém vai pescar, irmão, pensando assim, eu não vou pescar nenhum peixe. Fala isso pro pescador, quando ele vai pescar. Não sei não, hein? Eu acho que o mar não tá para peixe. É a pior coisa que você fala para uma pessoa que vai pescar. Porque toda pessoa que vai pescar, ela vai com desejo de apanhar muitos peixes bons, né? E ali, ele preparou para pescar. Todo feliz, todo contente. Só que chegou lá, no mar, para quem já conhece a palavra, mas vamos comigo, vamos com o Pedro, vamos na festa, vamos estar junto com o Pedro nessa festa aí, nessa fiação, junto com o Pedro, vamos andar com ele. Pedro indo para o mar. Quando o Pedro entrou dentro do barco, eu acredito que eles falaram, hoje nós vamos pescar muito peixe, vamos embora, vamos. Leva o barco lá para o meio do mar, vamos embora, vamos empurrar esse barco aí. Olha, o mar tá bom, os peixes daqui a pouco tá tudo na rede e nós vamos, olha, vender muito. Nós vamos vir. Tinha esposa, é claro, né? Eles tinham família, a esposa toda feliz, né? Porque quer agradar a mulher é dar dinheiro, abençoar ela, né? E ali ele, tchau, meu bem, foi, irmão. Chegou lá no mar, entrou no mar. E aí a Bíblia vai nos dizer. E aconteceu que, quando ele estava lá no mar pescando, a Bíblia vai nos dizer que Pedro, irmão, meu Deus do céu, ele foi pescar, todo feliz, todo contente, mas ele ficou ali, jogando a rede, puxando a rede, jogando a rede, puxando a rede, talvez mudando de posição, achando que era a posição que eles... Porque eles eram homens experientes. Eles não foram pescar achando que não ia pescar. Eles foram com muito propósito de achar peixe. Só que naquele dia, o mar não estava para peixe. E Pedro não pensou nessa situação, porque ele estava esperançoso. Mas naquele dia, não seria um dia como qualquer outro dia. Seria um dia onde o Senhor ia mostrar para Pedro que quem manda no mar e que quem manda na situação não é ele. Ele poderia até saber pescar, mas quem tinha a rede na mão e quem tinha autoridade sobre os peixes era o Senhor. Então, já vou dizendo para você, às vezes a gente se prepara, irmãos, para muitas coisas nas nossas vidas. Às vezes a gente se prepara para muitas situações boas acontecer. Mas, de repente, do nada, acontecem as adversidades que a gente não esperava. E aí, qual que é a nossa atitude? A frustração, o desespero, a irritabilidade. E aí a gente vai aqui se deparando que Pedro jogou a rede a noite inteira. A Bíblia vai dizer que ele está falando isso para Jesus.
A noite inteira lançando a rede, puxando a rede. É um trabalho braçal. É um trabalho que exige muito esforço, queridos. Não é igual você jogar uma vara e ficar ali na beirinha do rio ou na beirinha do mar pescando. Não. Para pescar no mar tem que jogar a rede mesmo. E a rede é pesada. E Pedro jogou e puxava, jogava e puxava. E nada de peixe. Imagina a decepção de Pedro. Imagine o coração de Pedro, que situação que estava, queridos. Pedro estava totalmente desesperançoso, Pedro estava totalmente assim, angustiado, né? Porque a gente conhece um pouquinho, né, do temperamento de Pedro, que Pedro era uma pessoa que tinha sangue no olho. Pedro era uma pessoa muito... ele não era uma pessoa tranquila. Pelas atitudes dele, a gente percebe isso. Porque é diferente você tá pescando e os peixes vindo, do que você tá jogando a rede, um trabalho braçal, a noite inteira, cada vez que puxa a rede, é uma decepção. E Pedro ficou decepcionado com a situação. Mas, irmãos, queridos, às vezes nós nos decepcionamos, às vezes nós preparamos tudo para dar certo, mas chega um determinado momento que parece que o nosso esforço foi para a água abaixo. Não é assim que acontece comigo, com você? Às vezes nós nos esforçamos, nós fazemos tudo certinho, para tudo dar certo. Mas aí, chega um momento em que o Senhor olha para nós e diz assim, ei, as coisas, muitas das vezes, não é da forma que você planeja. Existem coisas nas nossas vidas, querido, que por mais trabalho braçal que nós tivermos, por mais esforço que nós fizermos, se o Senhor estiver querendo nos ensinar alguma coisa, nós teremos que passar pelo processo do aprendizado e aprender com quem sabe, que é Jesus. Porque não adianta, muitas das vezes a gente questiona com o Senhor, mas Senhor, eu fiz tudo certinho, tá tudo bonitinho, tá tudo prontinho, tá tudo pronto só para o Senhor olhar e o Senhor aprovar. Aí o Senhor vem e desaprova tudo aquilo que nós fizemos. Por que eu estou pregando essa palavra? Porque muitas das vezes, queridos, nós confiamos na força do nosso braço. Muitas das vezes, nós confiamos na experiência que nós temos. Muitas das vezes, nós confiamos naquilo que está aparente diante de nós. Mas o futuro e o amanhã, quem conhece é o Senhor. O teu coração e os teus projetos têm que estar na presença do Senhor. E tudo tem que estar no controle dele. E quando ele resolver nos ensinar, queridos, não adianta que é do jeito que ele quer, não é do nosso jeito. Existem coisas que acontecem na nossa vida que por mais que nós olhamos e achamos assim, bom, agora vai dar certo, parece que as coisas desmoronam tudo. E começa tudo de novo e a gente começa a perder o fio da meada, sabe por quê? Existem coisas na minha e na sua vida que não é da forma que a gente quer fazer, é da forma que o mestre quer determinar que seja feito. E quando o Senhor quer fazer, queridos, tudo aquele esforço que nós fizemos é em vão, porque é Ele que quer trabalhar. E a forma que Ele trabalha não é da forma que eu e você quer que Ele trabalhe. Não é assim? Às vezes a gente planeja, a gente fala, ó Senhor, é assim, assim, assim. Às vezes nós queremos ensinar o Senhor a trabalhar. Mas eu venho dizer para você que nessa tarde, que o dono de todas as coisas não precisa da nossa mão para trabalhar. Ele tem o domínio de todas as coisas e ele trabalha da forma que ele quer. Não queira ensinar o Senhor a trabalhar na tua vida. Vai aguentando aí, que vem vindo mais coisa aí pro teu coração. Pedro ficou decepcionado. Aí eu imagino a cara de Pedro descendo do barco, puxando o barco para a beira da praia, decepcionado, angustiado, cabisbaixo, talvez murmurando, né? Muitas das vezes a gente faz isso, fica murmurando com a boca da mente. Às vezes a gente não murmura com a boca, né, que a gente tem, mas a gente fica murmurando com a boca da mente. O que é murmurar com a boca da mente? A boca está fechada, mas a mente está murmurando. Puxa vida, não era dessa forma que eu queria que o Senhor fizesse. O Senhor está demorando demais para fazer. O Senhor bagunçou tudo para depois arrumar.
Ô, Senhor, eu não estou sabendo de que forma que o Senhor está trabalhando. Ei! Quando o Senhor trabalha, Ele não permite que a gente veja a forma que Ele está trabalhando, porque Ele trabalha no profundo, no oculto, no escondido, porque senão as nossas mãos querem mexer naquilo que Ele está fazendo. Talvez o Senhor está trabalhando aí na sua vida de uma forma que você não está percebendo, mas Ele está trabalhando no profundo e no oculto. Porque o Senhor, muitas das vezes, não revela a forma que Ele trabalha, queridos. Porque nós, seres humanos, trabalhamos com aquilo que está aparente, mas o Senhor trabalha naquilo que está aos nossos olhos, nós não estamos enxergando. Quando tudo parece que está acabado, Ele chega com socorro. Oh, Jesus! E ali imagina Pedro arrastando aquele barco, decepcionado, angustiado, de repente. Oh, meu Deus, quando eu leio isso, eu fico tão feliz. De repente, chega aqui, irmão. Chega Jesus com uma grande multidão, e aonde tem multidão, tem barulho. Pedro ali triste, angustiado, guardando ali as coisas, lavando a rede para guardar. De repente, ele ouve um barulho de uma grande multidão se aproximando, e quem está na frente é um mestre. Imagine, irmão. Pedro irritado, tribuloso, com raiva, irado. De repente, chega uma multidão com Jesus. Jesus chega perto dele e olha bem para a cara de Pedro. E diz assim para Pedro: ei, eu preciso do seu barco. Eu quero o teu barco. Imagine, irmão. Eu fico imaginando isso, eu olho para essa situação, eu fico imaginando a cara de Pedro para Jesus. Quando Jesus pediu o barco para Pedro, ali era um teste, irmão. Eu acredito que ali foi o momento ápice. Foi o momento em que Pedro estava ali com sangue no olho. E Jesus chegou e falou assim: me dá teu barco, Pedro. E Pedro olhou para Jesus e ele falou: e é o seguinte, eu vou entrar no barco, você vai empurrar ele lá para o meio do mar. Jesus, além de pedir o barco, ainda pediu para Pedro empurrar o barco para o meio do mar. Gente, fala a verdade. Pedro angustiado, Pedro chateado, Pedro com sangue no olho, mas Pedro, irmão, uma coisa que eu achei linda aqui, eu fiquei olhando para essa mensagem, a Bíblia vai nos dizer, e entrando num dos barcos que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. A gente percebe que em nenhum momento aqui Pedro murmurou. O Senhor pediu para Pedro o barco, que ele tinha passado a noite inteira ali dentro daquele mar e não tinha apanhado peixe. O Senhor mexeu ali numa ferida, num coração de Pedro, no lugar aonde Pedro tinha encontrado uma derrota, aonde Pedro estava angustiado e entristecido. O Senhor chegou ali numa parte, num momento onde Pedro estava decepcionado, onde talvez Pedro estava murmurando, mas a Bíblia vai nos dizer, não está escrito aqui na Bíblia, irmão, e que em nenhum momento, mesmo Pedro estando decepcionado, chateado, talvez magoado com aquela situação, em nenhum momento ele hesitou em não entregar o barco nas mãos do Senhor. Em nenhum momento Pedro questionou, em nenhum momento Pedro murmurou, que a Bíblia não está dizendo. Pedro não olhou para Jesus e disse: ei, Jesus, com perdão da expressão que eu vou usar, seu folgado, por que você quer o meu barco? Pega outro barco de qualquer outro. Não! Pedro entregou para o Senhor aquilo que o Senhor estava pedindo para ele, que talvez aquilo que estava causando para ele uma derrota. Ei, o que é que o Senhor tem pedido para você? Será que nesse momento de ira e de raiva o Senhor não tem pedido algo para você? E você tem olhado para as circunstâncias que você tem passado? O que é que o Senhor tem pedido para a tua vida? O que é que o Senhor tem pedido para você fazer? O que é que o Senhor tem pedido que é teu para que você entregue para Ele? Essa palavra é uma palavra revelada para o teu coração.
Será que você tem hesitado em não entregar aquilo que o Senhor tem pedido para você? Será que você tem retido aquilo que o Senhor tem pedido para você fazer? O que é que o Senhor tem pedido para você fazer? E você muitas das vezes tem olhado para a situação e tem falado para Ele, eu não vou fazer, Senhor. Olha a situação que eu estou vivendo. Olha como está minha casa. Olha como está meu marido. Olha como estão os meus filhos. Olha a situação desse vírus que está no mundo. Ei! Pedro tinha tudo para negar aquele barco, mas Pedro não negou. E além de tudo, além dele entregar o barco, ele ainda empurrou o barco. Ele ainda levou o barco para a direção que Jesus pediu. Muitas das vezes eu e você tem pedido bênçãos da parte do Senhor, porque diante das adversidades nós temos negado de fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu não sei o que o Senhor tem pedido para você. Eu não sei o que o Senhor tem colocado nas suas mãos para você fazer. E você tem olhado para as circunstâncias. E você tem olhado para a situação e tem retido aquilo que é do Senhor. Irmãos queridos, nós não podemos aplaudir, nem bradar com vitória, nem pular na presença do Senhor enquanto as coisas vão bem para nós. Nós não podemos somente pregar, ou cantar, ou falar de Jesus quando as coisas são favoráveis para nós. Nós precisamos entender que acima de todas as circunstâncias ruins que vêm contra a nossa vida, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. Pedro tinha tudo para negar o barco. Pedro tinha tudo para não empurrar o barco para o meio do mar, mas Pedro obedeceu. E o Senhor estava de olho na atitude de Pedro, como Ele está de olho na tua atitude. O que você tem retido, irmãos, por causa da prova que você tem passado? O que é que tem tirado de você aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para você fazer por causa das circunstâncias? As circunstâncias não podem, irmãos, nos tirar do foco. A circunstância não pode nos parar. Nós não podemos parar diante das adversidades. Se Pedro olhasse e dissesse para Jesus, eu não vou entregar o meu barco, e ainda por cima eu não vou empurrar esse barco para o meio do mar, não, Jesus. Eu estou decepcionado, eu estou angustiado, eu estou triste, eu não pesquei. Eu passei a noite inteira jogando essa rede, eu estou com o braço doendo. Não! Pedro não fez isso. Pedro foi, irmão. Deixou Jesus entrar no barco. E ainda obedeceu a ordem que Jesus tinha falado para ele. Empurra o barco, Pedro, vai. Empurra o barco para o meio do mar. Pedro estava com tudo para falar poucas e boas para Jesus. Mas Pedro, irmão, teve um autocontrole na sua vida. Muitos de nós precisamos ter esse fruto, que é o fruto do autocontrole nas nossas vidas. Nós não podemos nos desesperar diante das circunstâncias. Nós não podemos só servir ao Senhor quando as coisas são favoráveis para nós. Nós precisamos mostrar para a situação que nós estamos vivendo, independente daquilo que nós estamos vivendo, que Ele é Senhor das nossas vidas. Mesmo se as coisas não estão indo da maneira que a gente acha que deve ser, Ele continua sendo Deus. Oh, glória a Deus! Vocês estão entendendo o mistério dessa palavra? Vocês estão entendendo o que o Senhor está dizendo para você? Não importa o que está acontecendo nesse mundo. Não importa, irmão. Esses governadores, esses presidentes desses países de primeiro mundo, que está acontecendo no mundo lá fora. O que o Senhor quer ver, o que é que está acontecendo no mundo aqui dentro. Qual é a nossa confiança que nós temos manifestado para com esse Senhor? Será que as adversidades mudam as nossas atitudes concernentes ao nosso Deus? Não, queridos. As situações não podem nos moldar. O que molda em nós é o caráter de Cristo. As adversidades não podem tirar a nossa alegria, o nosso prazer e a nossa fé de servir a esse Deus. Pedro deu o barco, empurrou o barco. E eu fico imaginando a cara de Pedro, né, irmãos? Olhando para a situação. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus foi para o meio do barco e Jesus pregou. Jesus pregou. Eu fico imaginando Pedro olhando. Eu fico imaginando, irmão, Pedro olhando para Jesus pregar dentro do barco que era dele e ainda mandou ele empurrar.
E a Bíblia vai nos dizer, capítulo 5 de Lucas, e o versículo 6. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro. Jesus voltou, pregou, porque o intuito de Jesus, quando ele veio aqui, é anunciar o evangelho do rei. E Jesus pregou, irmão, com muita sabedoria, que ele era a própria sabedoria. Jesus anunciou o reino. Jesus pregou para aquela multidão. Quando todo mundo estava saciado pela palavra que saiu da boca dele, ele voltou, calmo, sereno e tranquilo. E olhou para Pedro. Oh, mano. Eu fico meditando nessa palavra, eu fico imaginando, eu queria... Vamos lá, irmão, vamos olhar para a cara de Pedro olhando para Jesus. Jesus voltou e disse assim para Pedro. E quando ele acabou de falar, disse a Simão, ei, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus olhou bem no olho de Simão, ou talvez de longe. Eu quero imaginar que ele olhou para o Simão, porque Jesus tinha um negócio de olhar no olho. Porque quando Jesus olhava no olho, irmão, imagina o quebrantamento. Ele olhou para Pedro e disse, Pedro, ó, é o seguinte, pega teu barco e vai lá para o meio do mar. Aí um dia eu preguei essa mensagem, eu disse para os irmãos, isso aqui é coisa de pregador de gente louca, gente. É gente louca que faz isso, não é heresia não, tá? É o meu pensamento, entendam bem. E olhou para aquele cardume de peixe que estava lá dentro do mar ouvindo ele pregar. Os peixes tudo lá ouvindo ele pregar. Ele disse, daqui a pouco, ele conversando com os peixes, porque ele manda em tudo, queridos. Daqui a pouco eu vou fazer um milagre aqui, vocês ficam tudo juntinho nesse lugar aqui. Porque tem um ali, que é meio incrédulo, que eu vou ensinar para ele, que quem tem o controle de todo o mar e de todo o cardume do peixe sou eu. E ele vai aprender de que forma que eu trabalho na vida dele. Eu quero dizer para você com essa palavra, por mais experiente que você seja, por mais você acha que você tem o controle dessa situação, Jesus está te ensinando que existem coisas que o domínio e o poder está nas mãos dele, e é ele que tem que dar ordem para que o milagre chegue na tua vida. Não adianta você saber e dominar a situação. Quem tem o poder e o controle da última palavra é o Senhor. Enquanto você não entender isso, você vai ficar rodando no mesmo lugar. Entendeu? E Jesus falou para Pedro, pega o barco, vai para o meio do mar. Pedro, mar alto, lá no meio. Eu já imagino os cardumes de peixe já correndo para o lugar onde Jesus tinha falado. Bom, isso aqui é uma loucura minha, tá? Eu tô pensando isso, tá bom? Pois não vai falar que a irmã Marta estava falando heresia na internet, não. É um pensamento meu, porque ele tem um domínio sobre tudo. Tudo está no controle dele, tudo, exatamente tudo. Até o coração do seu esposo, o coração da sua esposa, o teu filho que está nas drogas. Eu não sei que situação que está dentro do teu lar. Ele tem o controle de toda esta situação e nada foge do controle dele, só para te lembrar, porque talvez você se esqueceu. Fica com o olho nas coisas daqui não, irmão. Coloca o olho no poder do teu Deus. E aí, o que aconteceu? Isso é a Bíblia. A Bíblia vai nos dizer. E respondendo Simão Pedro. A Bíblia não diz, e reclamando Simão Pedro. Jesus falou para Pedro levar o barco. E Pedro respondeu para Jesus. Ele não murmurou, ele não ficou, Jesus. Ele respondeu e disse assim para ele. Porque a resposta é diferente é diferente da murmuração. Porque no final a gente vai entender que isso aqui foi um diálogo que ele estava tendo com Jesus. Não foi uma murmuração. Entenda, olha o que ele disse. E respondendo Simão Pedro, disse-lhe, mestre. Essa palavra mestre, irmão, você sabe o que significa? Aquele que tem o controle de todas as coisas. Palavra mestre. Uma das etimologias de mestre é aquele que sabe o que está fazendo. Por isso que Jesus era chamado de mestre. Era chamado de mestre em muitas partes da Bíblia, dos evangelhos. É aquele que tem o controle de todas as coisas. Vocês podem ver que a maioria das pessoas que disseram mestre era porque estavam aprendendo com ele.
E ele disse, mestre, havemos trabalhado toda a noite, vírgula, nada apanhamos, vírgula, mas, vírgula. Esse mas, ele está dizendo assim, ó, mas ele está dizendo assim, ó, mas eu acredito, eu tenho convicção, eu estou crendo, não importa o que aconteceu lá, mas eu sei, eu estou crendo, mas sobre, olha, presta atenção nisso, mas porque mandas, ou em outras versões, sobre a tua palavra, sobre aquilo que o Senhor está dizendo para mim. Eu creio nesta palavra que o Senhor está dizendo. Era isso que Pedro estava dizendo para ele. Mas sobre a palavra que está saindo da tua boca, aquilo que o Senhor está dizendo para mim, aquilo que o Senhor tem falado para mim, eu não estou olhando para as circunstâncias, eu não estou olhando as noites que eu passei ali, a noite que eu passei não pesquei, eu não estou olhando para o mar que não está para peixe, sobre a tua palavra. É desfeito tudo o que aconteceu anteriormente comigo. Era isso que Pedro estava dizendo. Sobre a tua palavra que tem autoridade, a tua palavra, ela mexe, ela faz, ela destrói, ela constrói, ela faz tudo. A tua palavra, ela tem poder. Era isso que Pedro estava dizendo para Jesus. Sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Meu Deus! Você dá para você entender, queridos? Sobre a palavra do Senhor, ele lançou a rede. E a gente vai dizer, e aí a Bíblia vai dizer, e fazendo assim, fazendo como? Da forma que o Senhor estava instruindo ele. Pedro não estava mais fazendo da forma que ele achava que ele podia fazer. Pedro não estava confiando mais na especialidade que ele tinha no mar. Pedro não estava confiando mais no braço dele. Pedro não estava confiando mais nos amigos dele. Pedro não estava confiando mais naquilo que ele sabia, que ele conhecia o mar. Pedro estava confiando no poder da palavra do Senhor. Ei, o que é que o Senhor falou a respeito dessa situação que você está passando? Será que o Senhor falou que é um momento de derrota? Será que o Senhor disse para você que você vai perder? Será que o Senhor disse para você que o teu filho não tem mais jeito? Será que o Senhor disse para você que teu marido não vai ser salvo? Será que o Senhor disse para você que esse vírus vai entrar dentro da tua casa? Ei, foi isso? Eu não ouvi. Não foi isso que o Senhor te disse. E não foi isso que o Senhor disse para Pedro. O Senhor não disse para Pedro, ei Pedro, você trabalhou a noite inteira, coitado de você, Pedro. Não. As pessoas podem olhar para você e ter dó de você. Mas você não é um miserável. Você não é um coitadinho. Você tem um Deus que pleiteia as tuas causas. Você tem um Deus que está julgando a tua causa. Você tem um Deus que está dando uma ordem para você. Trabalha, irmão, em cima da palavra que foi determinada para você fazer. Ei, acorda. A palavra do Senhor para você que nessa tarde eu vou salvar teu filho, eu vou libertar o teu marido, eu vou trabalhar nesta causa, você não vai passar necessidade, esse vírus não vai entrar no meio da sua família, eu estou trabalhando neste negócio. Você pode crer nessa palavra, queridos? Para de olhar para aquilo que as pessoas estão dizendo, para de olhar para o mar que não está para peixe. O Senhor tem um cardume preparado de peixe para você. O Senhor tem uma palavra de amor, uma palavra de graça. Ele vai dar ordem a toda essa situação para que tudo mude de um momento só. Porque Ele tem poder de fazer isso. Meu Deus, que palavra. A revelação está forte, mas eu já estou correndo para os finalmente, porque senão eu me empolgo e eu fico aqui. E Pedro, irmão, sobre a palavra do Senhor lançou a rede. E a Bíblia vai nos dizer, meu Deus, e a Bíblia vai nos dizer, que fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase o barco ia a pique. Gente, olha, quando eu leio a palavra, eu falo, meu Deus,
Me ajuda na minha incredulidade. Tudo isso que nós estamos passando não é para a gente morrer, não. Isso aí é só um apertinho para a gente se aproximar mais dele, para a gente crer mais nele, para a gente entregar nas mãos dele aquilo que a gente está lutando braçal. Para de lutar, irmão, com as tuas mãos. Você não tem condição. A Bíblia vai dizer que nós não sabemos colocar um palmo, um côvado da nossa estatura. A gente não consegue crescer um côvado da nossa estatura. Se eu pudesse, eu crescia mais 1 centímetro, mas eu não posso. E você quer resolver essa situação? Como dizem, me poupe. Confie no Senhor, queridos. Para de colocar as mãos aonde as mãos do Senhor está. Para de duvidar do poder do teu Deus. Tudo está no controle dele. Ele não perdeu o controle dessa situação que você está vivendo. Confia no Senhor, faça igual Pedro. Entrega tudo na mão dele. Para de reter. Para de falar que eu não vou fazer mais nada, porque eu estou passando uma situação, o Senhor não está me vendo. Para com isso. Faça o trabalho do Senhor. Entrega para o Senhor aquilo que ele... Entrega com muita maestria aquilo que ele colocou na sua mão para você fazer. Para de olhar para o homem. Olha para Jesus. O que foi que ele colocou nas tuas mãos? Por que você parou de fazer aquilo que ele mandou você fazer? O que ele tem pedido para você fazer, você tem retido. Entrega nas mãos dele. Chama ele de mestre, que ele conhece tudo essa situação que você está passando. E eu estou terminando aqui, porque a bateria do meu celular já apitou aqui. Oh, meu Deus. Eu pus para carregar, mas eu fico falando. E Pedro, irmão, ele experimentou ali com o Senhor Jesus uma experiência extraordinária. Queridos, muitos de vocês que estão me assistindo agora estarão experimentando na sua vida uma experiência extraordinária a partir do momento que você confiar no teu Deus. Confie no poder do teu Deus. Não deixe as circunstâncias mudar as suas atitudes. Não deixe as adversidades mudar as suas atitudes para com o seu Deus. Não deixe que as circunstâncias moldem em você aquilo que ela quer. Olha para Jesus, independente da situação que você está passando, diga para ele, Senhor, eu sei que o momento que eu estou passando parece-me que não é a forma que eu quero passar, mas eu sei que o Senhor, no momento que o Senhor quiser, pode mudar toda essa situação. Amém, queridos? Creiam nesta palavra. Eu não vou continuar lendo, mas aí depois a gente vai ver que Jesus estava ensinando para Pedro que a partir daquele momento ele não seria mais pescador de peixe, mas ele seria pescador de homem. Irmãos, o Senhor está nos ensinando a como pescar, a como lutar, mas é com as armas certas. Para de lutar com as tuas próprias forças. Você não vai muito longe. Aprenda a confiar no teu Deus. Entrega tudo para ele. Tá difícil, mas continue adorando. Não pare de fazer aquilo que ele colocou nas tuas mãos. Eu não sei o que o Senhor pediu para que você faça. E você tem retido por causa da circunstância. Enquanto mais você ficar movido pela circunstância, mais estagnado você ficará. Mas a partir do momento que você olhar para Jesus e o que ele pedir para você fazer, você fizer, as coisas chegarão na tua vida. A partir do momento que você entender que ele é o mestre e você é o aluno e você precisa aprender com ele da forma que ele quer, ele vai trabalhar na tua vida e vai entregar a vitória que você precisa. Amém, queridos? Tem muita coisa para falar, mas já estou fechando a Bíblia e eu vou orar com você, tá? Vamos orar. Fecha teus olhos aonde você estiver. Aquilo que você precisar. Se é fé que você precisa, se é um chacoalhão do Senhor, se é uma salvação dentro da sua casa, se é um filho que está nas drogas. Eu não sei o que você precisa. Não sei o medo que está atingindo você. Acredite que o Senhor está no controle de tudo isso. Ele está te ensinando a adorar. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos aonde você estiver. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós estamos na tua presença nesta hora. Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Muito obrigado por esse momento que nós passamos aqui nessa live, juntamente com os teus servos, os irmãos que estão do outro lado, Senhor, eu assistindo essa live. Eu sei que o Senhor tem falado com muitos deles, Pai. Eu sei que muitos têm olhado para as circunstâncias, para a situação, porque isso é humano, nós somos humanos. Mas nós não podemos olhar para as circunstâncias. Nós precisamos olhar para o milagre que o Senhor tem nas mãos para nos entregar. Aliás, Senhor,
Senhor. Nem para o milagre nós temos que olhar. Nós temos que olhar para a tua face. Porque nós não estamos, Senhor, pautados em coisas que o Senhor está fazendo por nós. Nós estamos pautados, Pai, em olhar para a tua face e entender que mesmo que o Senhor não faça aquilo que é aparente, parece que o Senhor não está fazendo, nós não abriremos mão da adoração que nós temos para contigo. Senhor, independentemente da situação que nós estamos vivendo, nós continuaremos te adorando e te glorificando, porque tu és o mestre e nós somos aluno e estamos aprendendo aos teus pés. Senhor, nos dê a tua graça, nos dê a tua unção, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê um fruto do Espírito que é o autocontrole, nos ajuda a esperar em ti. Senhor, eu te apresento a vida do nosso pastor presidente, pastor Adelino, Senhor, a nossa pastora Genilda, a vida, Senhor, dos teus filhos, pastor Elterson, pastor Elton, pastor Magdiel, pastor Peterson, a esposa dos teus servos. Guarda a tua igreja de Mauá Feital, guarda a tua igreja, Senhor amado, guarda teu povo, Pai, cada dirigente que dirige as igrejas, nos dá, Senhor, a tua graça, nos ensina, Senhor, a depender de ti, não nos ensina a olhar para as tuas mãos, mas que nós possamos olhar para a tua face e entendemos que tu és o mestre e que nós somos aluno. Amém, Senhor, amém, Jesus, amém, queridos. Fique com esta palavra. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus prospere você. E olha, o cardume de peixe está preparado para vir para a tua rede. Porque o Senhor já deu ordem a eles. Amém? A bênção já está vindo para a tua mão. Toma posse dela. E uma coisa que eu vou dizer para você, nunca esqueça. Ele é o mestre e você é o aluno. Tá bom? Vamos colocar hashtag ele é o mestre e nós somos os alunos. Amém? Queridos, compartilhe essa live com outras pessoas. Deixa as outras pessoas também ouvir essa live, assistir essa live. Não fica só você assistindo, não. Vamos compartilhando, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amanhã, se o Senhor der uma outra oportunidade, eu vou voltar e vou trazer uma palavra para vocês, tá bom? Deus abençoe a irmã Alcione, missionária Madalena, irmão Ricardo, irmão Emerson Ribeiro, irmão Fabiana, irmã Edilce, irmã Fabiana Nogami, a minha irmã Conceição, a irmã Alcione Ribeiro, irmã Lucinéia Martim. Olha, gente, quanta gente está entrando. Deus abençoe a todos vocês, queridos. Que vocês tenham um excelente dia na presença do Senhor, um restante de tarde, né? E daqui a pouquinho nós estaremos fazendo uma oração lá na nossa igreja. Vamos estar transmitindo ao vivo. Teve muita gente que passou aí pela live, tá? Dando joinha, curtindo, colocando mãozinha. Mas Deus abençoe. Um beijo, ó. Jesus te ama. E hashtag ele é o mestre e nós somos alunos. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.